dor ou o próprio desespero, a angústia que circundam a dor, relacionados à dor, aumenta a pressão. Mas não é que a pressão causou dor. No seu caso, por tudo que você falou, você nunca foi hipertensa. Você teve uma dor, ficou tensa, aferiu pressão, deu 16/10. Muito mais provavelmente a sua pressão subiu por causa da sua ansiedade, da sua dor, do que a pressão foi a causa da sua dor. Não deve ter sido. Então você jamais deve tomar, como o Áttilis falou, medicação antihipertensiva para baixar a pressão sem orientação médica, porque aí sim você corre risco, sua pressão pode cair muito. Teve dor? O melhor é usar um analgésico, deitar, relaxar e depois que você estiver sem dor ou a dor melhorar, se acalmar, você medir a pressão de novo. Claro que se o sintoma não desaparecer, a dor persistir, você deve ir a um pronto-socorro. Agora, raramente pressão alta causa dor. Você perguntou, será que eu estava tendo um derrame? Pelos sintomas, puxar um pouquinho para o meu lado, que sou neurologista, a chance é mínima. Não, você não deve ter tido um AVC, um derrame, nada disso não. Agora, é bom você aferir mais vezes a sua pressão. Aparelho digital serve para dar uma ideia da pressão, mas ele mais frequentemente erra do que o aparelho normal, desse que o médico usa para auscultar. Então, é bom sempre calibrar esse aparelho digital e conferir com o aparelho normal desse de auscultar sempre, né? O que você acha dos aparelhos digitais que têm sido aí espraiados pela população? Não, eu acho, Lineu, que assim, você explicou que você serve como base, você vê, mas é difícil você tomar uma decisão em cima desse valor, né? Sem orientação médica. Então, eu acho que serve para te nortear, mas que você deve passar por avaliação e confirmar para tomar uma medida. Eu costumo pedir aos meus pacientes que têm aparelho digital, Tânia, para trazer ao consultório para a gente conferir com o meu aparelho. Temos um telefonema da Tereza. Bom dia, Tereza. Eu queria fazer uma pergunta. Meu marido era um hipertenso muito grave. Ele tinha sofrido uma AVC, após 5 anos ele fez uma angioplastia e 48 horas depois ele veio a falecer. Tem alguma relação, o AVC, com o problema da hipertensão dele? A hipertensão arterial aumenta o risco de AVC. O AVC pode ser de dois tipos: isquêmico, quando falta oxigênio no cérebro, e o hemorrágico, quando explode um vaso no cérebro, inundando-o de sangue. Ambos os tipos têm o seu risco aumentado na hipertensão. Agora, quanto à angioplastia, Áttilis? Em relação à angioplastia, o risco de AVC é muito pequeno, tá? AVC relacionado à angioplastia, mas acontece, tá? Em relação à mortalidade, nas primeiras 48 horas após a angioplastia, aí nós precisamos saber se estava diante de um quadro agudo, se era infarto, né? Ou se foi uma angioplastia letiva. O que é angioplastia? Você que faz isso todo dia, o Áttilis, afinal, é um grande hemodinamicista, telespectador. Ele foi um presentão para Uberaba, porque ele veio para cá para fazer isso, não é? Colocar stent, fazer angioplastia. No próximo bloco ele vai falar mais sobre isso. Mas o que é angioplastia? Angioplastia é o desentupimento dessa artéria com placa de gordura, tá? Então essa placa que tem essa artéria que tem a placa de gordura, ele tem um entupimento, tem essa obstrução, ela tem diminuição de fluxo nessa artéria. O que a gente faz? A gente leva até lá uma molinha, o pessoal, né, conhece como molinha, é o stent. A gente insufla, né? E seria um esmagamento dessa placa de gordura, tá? Melhorando o fluxo dentro da artéria. Então a angioplastia é isso, tá? É o tratamento da obstrução, né? Através de stent que se dilata e melhora o fluxo na artéria, tá? Em relação a isso, né? Da mortalidade nas primeiras 48 horas, a gente precisa saber se a gente está diante de um quadro. Esse paciente infartou, né? Ou foi uma angioplastia letiva. Porque esse procedimento pode ter complicações, mas a gente precisa saber melhor o cenário clínico em que aconteceu isso, tá? E, Áttilis, quando está indicado colocar essa molinha, claro, a coronária, telespectador, como nós já dissemos, é um tubinho. Ela está obstruída, o que a angioplastia faz? Através de um cateterismo, ela coloca uma molinha ali dentro que abre e esmaga a placa. Mais uma outra possibilidade é, em vez de colocar o stent, você fazer a cirurgia de revascularização cardíaca, que é a famosa ponte de safena mamária, né? Isso. Quando fazer uma coisa ou outra? Tá. Eu vou pedir para você responder daqui a pouquinho, após o intervalo. Tá bom.
Revista Médica está de volta e hoje o Dr. Áttilis, que é hemodinamicista, cardiologista, e eu perguntei para ele agora há pouco quando está indicado fazer uma angioplastia para desobstruir a placa de gordura da coronária e quando está indicada a cirurgia de ponte safena. Como decidir? Lineu, novamente a gente volta aos cenários. Aquele paciente que tem dor, né, que tem doença crônica e aquele paciente que instabiliza. O paciente que instabiliza, que ele sofre um infarto, em geral, a angioplastia é melhor nesses casos. Tá? Então, o paciente instabilizou, teve um infarto, você faz a angioplastia. Só para traduzir para o nosso telespectador, o que é instabilizar? A placa entupiu a artéria? Isso. A instabilização é, como a gente falou, tem a placa de gordura, num determinado momento ela se rompe e oclui a artéria. Trombose. Trombose, aterotrombose. Nesse caso, é mais indicado fazer angioplastia. Tá? Agora, em outros pacientes crônicos, em que você faz o cateterismo e tem o diagnóstico de várias lesões, né? Aí você pode optar pela angioplastia ou pela cirurgia de ponte de safena. Vai depender dos tipos de lesões que você tem. Então, você tem 4, 5, 6 lesões, essas lesões são extensas, são lesões que com dificuldade técnica para se fazer, esses casos em geral vão para a cirurgia. Qual que seria a dificuldade técnica de colocar um stentezinho em 4, 5 lesões? É que quanto mais stent você coloca, maior a sua chance de ter novos eventos, de ter restenose, de ter obstrução Stent entupir. do stent entupir. Então, nesses casos, a gente costuma optar pela cirurgia cardíaca. Mas quando você faz cirurgia cardíaca, o que você faz é trocar aquela artéria que está obstruída por uma veia que vai substituí-la. Uma safena, uma mamária. Claro que a cirurgia de ponte safena é muito mais complicada do que colocar um stent, não é? Claro. É uma cirurgia grande, é preciso parar o coração artificialmente, né, para fazer. Quando você põe uma ponte, o risco de entupimento, de obstrução dessa ponte é menor do que o risco de obstrução de um stent? Não, é assim, ó. As duas técnicas são bem diferentes, né? Então, o stent você vai por dentro da artéria e dilata, e a cirurgia de revascularização, a ponte de safena, ela faz um bypass, ela pula a lesão, certo? Ou com safena ou com mamária, né? Então, são métodos diferentes, né? A cirurgia cardíaca você falou, passa por anestesia geral, né? Circulação extracorpórea e tudo. O que acontece é o seguinte, quando você faz revascularização cirúrgica, a chance de entupimento da via safena é o seguinte, isso é bem conhecido. Em 10 anos, 50% dessas pontes, né, ou elas vão ter doença grave ou vão estar ocluídas. Então, a chance de ter entupimento na veia também é grande. Tá? Então, quando você pega o stent, você tem uma chance de ter restenose de 30% a 40% com o stent convencional. Com o stent farmacológico, isso diminui para 8%, 10%, 12%. Só que à medida que você aumenta a sua quantidade de stent, você aumenta a chance também de voltar a ter novos eventos, né? Então, assim, você realmente tem uma chance de obstrução na safena. A mamária é menor, essa chance, mas você tem sim. Mas se você tiver muitas artérias obstruídas, em geral, prefere-se a ponte safena? Em geral, apesar que hoje, com alguns estudos que compararam a angioplastia com a cirurgia cardíaca, por quê? Porque antigamente você tinha várias lesões, não, esse é cirúrgico, e esse tem que ir para a ponte de safena. Era assim. Hoje... Por causa do risco de obstrução do stent. Por causa do risco e porque o resultado era melhor mesmo com cirurgia. Tá? Então, hoje, o que a gente conhece? A gente sabe que mesmo esse paciente tendo várias lesões, em alguns casos, fazer angioplastia pode ser melhor. Tá? Então, antigamente a gente falava assim, não, tem várias lesões, cirurgia. Hoje a gente sabe que, hoje desenvolveu-se um score que a gente consegue ver, essa lesão, essa, deu um score de tanto. Esse paciente é igual fazer cirurgia ou fazer angioplastia. Então, hoje a gente consegue fazer angioplastia em mais pacientes que antes eram levados para cirurgia. Isso é muito bom, porque a angioplastia é um procedimento muito mais simples, muito mais isento de complicação,
do que a cirurgia, não é? Isso. É preciso lembrar que a angioplastia é feita, telespectador, através do cateterismo. Você vai explicar para nós daqui a pouquinho como que é feito isso, depois que nós atendermos o nosso telespectador. É o Alberto. Olá, Alberto. Alô. Tudo bem? Bom dia, doutor. Bom dia. Eu gostaria de tirar uma dúvida, por gentileza. Eu tenho 5 pontos de safena e uma mamária. E tive 2 derrames. Eu corro o risco de tornar a passar pelo mesmo problema? Claro. Muito obrigado, um bom dia. Muito obrigado. Claro que corre, Alberto. É por isso que nós estamos aqui propalando que você precisa se prevenir, como todos nós, mas quem já teve, então, 5 pontos de safenas e uma mamária, já teve derrame. A doença que leva a isso, que é o entupimento das artérias, continua. Todos nós temos uma tendência maior ou menor de ter essa doença. Então você precisa tomar cuidado com os fatores de risco. É isso, Lineu. Nós temos 3 formas de tratamento da doença coronariana. O tratamento medicamentoso, a angioplastia e a cirurgia. Tá? Como a gente falou, a doença coronariana ela não tem cura. Então, em determinado momento, a gente faz a opção de usar uma ou outra, mas usar uma não impede de usar outra. Então, esse paciente pode ter passado por angioplastia, depois feito cirurgia de ponte de safena, ele pode voltar a fazer angioplastia, ele continua com o tratamento medicamentoso. Então, a gente lança mão dessas 3 terapêuticas para tratar esse paciente com entupimento na coronária. Você lembrou bem, ele já tem o diagnóstico de doença coronariana, ele já fez a revascularização, a doença continua a formar placa, a ter novas obstruções. Ele tem que controlar esses fatores de risco, usar a medicação no intuito de estabilizar essa doença, tá? Para que não tenha novas obstruções. Então, provavelmente você está, Alberto, usando algum antiagregante plaquetário, o povo fala para ralhar o sangue, pode ser o clopidogrel, a própria aspirina, não é isso? Isso. Você tem que cuidar com muito carinho da sua pressão arterial, você precisa cuidar também de forma bastante diligente dos seus níveis de colesterol, triglicéride, da sua glicose. Se você for diabético, tem que manter esse diabetes controlado. Com a orientação do seu médico, fazer uma atividade física aeróbica, por exemplo, uma caminhada com regularidade, isso. não é isso? Em relação... Evitar o estresse, a ansiedade. Nunca fumar, você não pode passar nem perto de cigarro. Bebida alcoólica uma vez ou outra, sem exagero. Ou seja, cuidar dos fatores de risco, todos dos quais nós estamos falando desde o início do programa, que aumentam o risco de entupimento dos vasos de arteriosclerose. Porque você é uma pessoa que já passou por vários eventos arterioscleróticos. Todos nós temos uma chance de passar, maior ou menor. Mas você já passou por vários, você precisa se cuidar mais ainda, né? Lineu, só lembrando da atividade física, só lembrando que a gente precisa de saber a condição, ver como que está a função muscular, como que está a função cardíaca, saber se ele está tendo isquemia ou não, para ver o grau de exercício físico que ele pode realizar. Conforme eu disse, você só vai fazer exercício físico com orientação do seu cardiologista. E, obviamente, você tem que visitar seu cardiologista frequentemente, com 5 pontos de safena numa mamária, com história de AVC. Você tem que ir ao seu cardiologista aí pelo menos uma vez a cada 6 meses, fazer uma revisão, conforme a orientação dele, né? Sim. Mas, Átiles, em relação ao diabetes, o diabetes aumenta muito o risco de arteriosclerose. Se o indivíduo, então, tiver um diabetes compensado, se ele trata direitinho, a chance vai diminuindo cada vez mais? Como é que isso funciona? É assim, ó. O diabético, Lineu, o que a gente sabe? A gente sabe que o paciente com doença cardiovascular, ele tem 80% de chance de morrer de doença cardiovascular, tá? O diabético, o que acontece? O diabético, ele já funciona como um doente cardiovascular. Quer dizer, a chance dele ter novos eventos, angina, infarto, é semelhante a um coronariopata, tá? Então, assim, para você ver o tão importante que é esse fator de risco, o diabetes. Então, ele já se manifesta como um coronariopata. O controle do diabetes, a gente sabe que principalmente ele diminui a chance de manifestação microvascular, renal, oftalmológica, né? Mas o controle do diabetes também diminui, né, a chance de evento cardiovascular, mas principalmente atuando na microvasculatura, a parte renal e de olho. Eu tenho uma parenta já bastante idosa que fala assim, Átiles, pasme,
Parente de médico é terrível, telespectador. É aí que não se cuida mesmo, né? Ah, eu tenho diabetes há muitos anos e não sinto nada. Então eu como doce mesmo. Não sente nada agora, mas dali a pouco, amanhã, depois, pode vir um infarto fulminante, né? Isso. Sem falar nas inúmeras complicações do diabetes, das quais estamos sempre falando aqui no programa, como até cegueira, retinopatia diabética, alteração renal, alterações no fígado, alterações no cérebro. Peraí, é preciso que o diabetes se cuide com muito carinho também. Lineu, né? é isso que eu estava falando, que o paciente diabético, em 70% dos casos, ele morre de doença cardiovascular. Então ele tem que ter uma atenção especial ao controle do diabetes e a esses fatores de risco também. Temos mais um telefonema da Adriana. Oi, Adriana. Oi. Tudo bom? Tudo jóia. Eu queria tirar uma dúvida. Pois não. Eu tenho pressão alta, já tem uns 2 meses que eu comecei a sentir. E o mínimo que ela chega é 14/9. Eu já fiz vários exames, eu não tenho colesterol alto, não tenho diabetes. E eu queria saber o que poderia ser. Que idade você tem, Adriana? 37 anos. 37, hipertensa. Tá. Na maioria das vezes a pressão arterial é essencial, né, Atilis? Não tem uma causa definida. E muitas vezes hereditária, né? Sim. Você falou, em geral, 90% dos casos é essencial. Não tem uma causa bem definida. Né? E se ela está mantendo ainda 14/9, 15/9, talvez com orientação médica seja importante que ou modifique a medicação ou que altere a posologia, né, a dose da medicação. E é possível controlar a sua pressão, desde que você vá direitinho ao cardiologista ou mesmo a um bom clínico geral e com um arsenal imenso de possíveis medicamentos hoje para a pressão arterial, é possível controlar, mas nunca, vamos frisar isso, mexa no medicamento sem orientação médica, porque você pode causar uma salada na sua pressão arterial e isso pode ser perigoso, né, Atilis? O Antônio telefonou, ele disse que está com HDL, que é o colesterol bom, que nós temos 2 frações de colesterol, telespectador. O LDL é o que contribui para a aterosclerose, para o infarto, que entope as artérias. E o HDL é protetor, perdão. Ele está com HDL baixo. A gente gosta de um HDL acima de 40 mg por decilitro, ele diz que está baixo. O que fazer para aumentar o colesterol bom? Principalmente atividade física, né, Lineu? Exercício. Agora, quem nunca fez exercício, quem não está habituado, sobretudo se for uma pessoa com mais de 30 anos de idade, sobretudo se for um obeso, mas independentemente disso, é bom passar por um cardiologista, Atilis, antes de começar a fazer exercício? Sim, por quê? Porque a doença coronariana, a gente falou, manifesta com angina, infarto, morte súbita, mas também com isquemia silenciosa. Então pode ser que esse paciente tenha isquemia, mas que ele não sinta nada. Então, esse paciente, ele deve ser avaliado em busca de sintomas e, às vezes, passar por um teste ergométrico e ver se ele não tem isquemia para depois ser liberado para fazer atividade física. Mas e essas avaliações físicas que são tão frequentemente cobradas das academias? Eu acho um absurdo, particularmente, porque a pessoa é colocada ali para fazer um teste ergométrico sem cardiologista na sala. Isso não resolve não, né? O teste ergométrico é justamente um teste em que o paciente fará uma atividade física monitorizada com a pessoa habilitada para fazer um atendimento caso seja necessário. Então, esse teste ergométrico, ele deve ser realizado em local adequado com a pessoa adequada, né? Por quê? Porque esse paciente pode vir a ter dor precordial, ele pode fazer arritmia grave, né? E pode infartar, nós já vimos alguns casos. E o cardiologista tem que estar do lado para reconhecer e para tratar. Quando nós falamos, telespectador, que é preciso uma avaliação antes de começar a fazer exercício, estamos falando de uma avaliação por cardiologista. Não é uma avaliação qualquer numa academia, né? Isso pode ser até perigoso, né? Mas temos a Fabiana ao telefone. Olá. Olá, doutor. Bom dia. Bom dia, Fabiana. Bom, meu caso é o seguinte, eu tenho 33 anos de idade e descobri por acaso um problema no coração. Nunca fui ao médico, nunca gostei de tomar remédio. Aí fui fazer o exame, fui para a médica que eu estava sentindo que ela pediu um eletro. O eletro deu a síndrome de Ward-Parkinson-White. Depois, fiz o ecocardiograma, deu um prolapso comum.
Logo então coloquei o Holter, né? Que deu uma alteração, uma alteração em um momento só. Fiz a cintilografia. E nisso, antes de tudo, quando fui feito o eletro, o doutor me proibiu de fazer todos os exercícios, pegar peso, né? Aí, então, depois da cintilografia, ele me liberou. Então, depois, continuei minha vida normal. Aí, retornei no cardiologista agora, para exame de rotina, e ele me passou um remédio, Comforte 5 miligramas. E até então, não estava sentindo nada. Mas essa semana agora, meu coração deu uma acelerada. Eu não gosto de tomar remédio. Eu queria ver com o senhor o que seria meu procedimento. Toma esse remédio mesmo. Ele falou que é para tomar remédio para ver se estabiliza, se melhora, para ver se então vou fazer o tratamento com remédio ou talvez até uma cirurgia futura. Obrigada. Obrigado a você. E aí? O Wolff-Parkinson-White é um tipo de arritmia, né? Porque o estímulo elétrico, ele tem um determinado caminho no coração. E o Wolff-Parkinson-White, ele seria um outro trajeto, tá? Que leva à arritmia, enfim. O tratamento, né? Isso quem vai explicar melhor é um arritmologista e tudo, mas você pode usar a medicação como ela tem usado, ou você pode fazer um procedimento, no caso ela chamou de cirurgia, fazendo ablação, queimando, vamos dizer, esse feixezinho e fazendo com que esse estímulo elétrico passe de forma normal pelo seu trajeto dentro do coração. Para saber se tem que fazer ou não esse procedimento, a gente precisa de outros dados, ver como que ela manifesta o esforço, né? Então assim, ela precisa de passar com um arritmologista e ver se há ou não indicação de ablação desse procedimento, né? Que atuaria nesse feixe acessório, impedindo que ela tenha arritmia. Então, assim, não dá para orientá-la em termos de fazer ou não exercício físico, tá? Porque a gente não sabe o tão benigno ou como está se manifestando essa arritmia nela, né? O ideal é que ela consulte o cardiologista ou o arritmologista ou o eletrofisiologista que faz a ablação e que veja se há ou não indicação de fazer a ablação. E use o medicamento. Não pode parar o remédio, não, tá? Átila, temos um pouquinho de tempo restante, infelizmente só um pouquinho. Fala um pouco mais do cateterismo, da angioplastia que você faz de rotina. Bom, o cateterismo, Lineu, é o procedimento em que se coloca o catéter, né, o cateterismo cardíaco, que se coloca o catéter no coração. Como que isso é feito? Isso é feito a gente faz em 95% dos casos, no nosso serviço, a gente faz pela radial, pela artéria do braço. Por uma artéria que sobe, mas pode ser feito pela artéria da coxa? Pode ser feito pela artéria da coxa, mas como é uma artéria mais calibrosa, o paciente precisa de ficar mais tempo em repouso, a gente prefere fazer pela artéria do braço, pela radial. É mais confortável para o paciente sai andando da nossa sala de exame. Então, através da artéria radial, a gente chega ao coração com um catéter e injeta contraste. Então, você enfia um catéter, que é um tubinho pelo vaso, vai passeando com ele até chegar ao coração. Isso tudo é filmado, né? Isso tudo O que acontece? Você chega ao coração com esse catéter, tá? Injeta contraste e bate raio-x. Então, você bate vários, né? Raio-x seria como várias chapas de raio-x e isso dá a impressão de movimento. Então, a gente vê em tempo real. Não é que filma, né? Mas às vezes o leigo, o paciente fala, tá filmando. Não, a gente chega até lá, bate raio-x e isso a gente vê em tempo real o movimento, né, do coração, a sístole, o diástole. Então, o cateterismo é isso. Você chega até o coração, injeta contraste e vê a anatomia, né, da coronária. E através desse contraste que é escuro, você vê se a coronária, os tubinhos que nutrem o músculo cardíaco estão obstruídos ou não. Isso. Se houver obstrução, nesse procedimento mesmo, aproveitando que o catéter já está lá, você já coloca o stent. Ou a gente aproveita o procedimento, isso pode fazer, principalmente no caso agudo de infarto que a gente citou, ou, dependendo do quadro clínico, a gente prefere conversar com a equipe, conversar com o cardiologista para tomar a melhor decisão, certo? Então, a gente avalia esse paciente, vê a anatomia, conversa com o cardiologista que indicou e vê se realmente o melhor tratamento é a angioplastia ou só a medicação ou a ponte de safena. Então, é mais cômodo para o paciente aproveitar esse procedimento
Mas em termos de melhor decisão, né, é melhor que seja conversado, que seja feito no segundo tempo. Quais são os grandes riscos desse procedimento? Você tem a mortalidade. Hoje as complicações maiores da angioplastia são menores que 1%. Tá? Então você tem AVC, mas é muito baixo. As principais complicações são complicações vasculares. As complicações associadas à punção ali da artéria. No vasinho que foi puncionado, que são complicações relativamente simples. Sim. Então não é um bicho de 7 cabeças, o cateterismo. Salva inúmeras vidas, foi um avanço extraordinário da medicina. Em mãos experientes, o risco é menor que 1%. Menor que 1%. Átila, infelizmente nosso tempo findou. Mais uma vez, você deu um show de informações, você que é tão simpático, que foi, repito, um presente para Uberaba. Espero contar com você várias vezes aqui. Obrigado, Lineu. É um prazer para mim participar do seu programa. E voltamos sábado próximo com mais Revista Médica. Um beijo. Tchau.